Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um momento de reflexão, de conversa, bate-papo. E o tema da nossa conversa de hoje é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta que persegue a humanidade desde sempre. E para nos ajudar na busca da resposta para essa questão, eu fui buscar ajuda com um homem muito sabido. Tão sabido que as pessoas iam de longe fazer perguntas a ele, e segundo os relatos, ele respondia a todas. Tão sabido que ele extrapolou os limites do seu país, os limites do seu tempo, os limites da sua religião, e é citado como exemplo de sabedoria merecidamente ao longo da história por muita gente. Você já deve ter percebido que eu estou falando do sábio Salomão. Salomão, além de ter respostas para muitas perguntas, ele tinha uma virtude que era fazer as perguntas boas. Porque se a pergunta é ruim, nenhuma resposta é boa. E Salomão questionava muitas coisas. Em alguns círculos religiosos hoje em dia, questionar é um ato de subversão, é um ato de rebeldia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e nós entendemos que não há problema em questionar. Esse questionamento de quem nós somos, por que somos, como nós praticamos a nossa fé, vai nos ajudar a ressignificá-la e viver uma prática de vida cotidiana que seja condizente com aquilo que nós dizemos crer. Ressignificar a fé não significa atualizar a Bíblia, como alguns querem. A Bíblia é tão atual que Salomão fazia questionamentos, conversava sobre coisas que os filósofos ao longo da história, séculos e séculos depois dele, antes e depois dele, conversaram. Nesse mundo pós-moderno, existe um certo amargor com relação ao sentido da vida. E especialmente nos pensadores, né? E se nós formos verificar as palavras de Salomão registradas no livro de Eclesiastes, nós vemos alguma coisa parecida. Mas vamos caminhar com Salomão para entender sobre o que ele está falando. E como é que ele faz a trajetória que ele faz e qual a conclusão que ele chega. Então, nós vamos ler alguns trechos do livro de Eclesiastes e vamos começar pelo capítulo 1, verso de 1 a 3. Diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Então, o primeiro trecho é debaixo do sol. Quando ele usa a expressão debaixo do sol, ele quer dizer vida natural. Ele está se referindo a nós que vivemos a vida neste planeta, que tem o seu tempo medido pelas voltas em torno do Sol, que o Sol ilumina de dia, que as estrelas iluminam à noite. E dentro desse modo de vida natural, que proveito tira o homem? Então a gente vai entender que debaixo do Sol é essa vida cotidiana, natural, comum. E tem outra palavra que nos chama a atenção nesse primeiro trecho, que é vaidade. E essa palavra se repete várias vezes no livro de Eclesiastes e em outros trechos da Bíblia. Mas a palavra hebraica para vaidade, traduzida por vaidade aqui, é uma palavra que tem a ver com neblina. Neblina é uma coisa que produz um determinado efeito, mas brevemente se esvai. Lá no livro de Oséias, capítulo 5 e 6, Deus fala que o amor dos homens para com Deus é como neblina, que se esvai rapidamente. Então, quando ele está falando de vaidade, para não confundir a nossa percepção com a semântica que a palavra vaidade adquiriu com o uso ao longo do tempo, vaidade, a origem da palavra vaidade também é vácuo, vacuidade, vazio. Então é nesse sentido que a palavra vaidade é usada aqui, de vazio. Então o homem trabalha, produz o que ele produz e é um vazio. É um vazio existencial, é isso que significa a palavra vaidade aqui, ok?
Seguindo, no mesmo capítulo 1, do verso 4 ao 9, ele diz assim: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. O lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Todas as coisas são canseiras, mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Aqui a gente vê uma sucessão de mesmices, repetição sem sentido. Quem nunca se sentiu enxugando gelo? Acorda, trabalha, produz alguma coisa, um serviço ou um produto lá onde você trabalha, e volta para casa e recebe o pagamento por aquilo que você produziu, e paga a conta e começa de novo, e é uma sucessão sem sentido. Parece que a gente está preso num círculo vicioso, numa esteira daquele ratinho, né, que fica girando lá. Entenda que quando ele está dizendo essas coisas, ele está dizendo da perspectiva que ele começou falando lá atrás, debaixo do sol, do homem natural. É sem sentido. Se ele viu que a vida lhe parecia chata, ele foi procurar qual era o sentido da vida. Indo lá a gente vai para o verso 13 do mesmo capítulo 1 e diz assim: apliquei o meu coração a examinar e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do sol. Que enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens agora para nela os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, tudo era vaidade e aflição de espírito. O que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Falei eu com meu coração: olha, eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O meu coração alcançou muita sabedoria e conhecimento. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, mas vim a saber que isso também era a aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. O que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Quanto mais você sabe que nada sabe. É quase como se fosse a ignorância é uma dádiva, uma frase repetida aí. A ignorância, em certo sentido, quando dita nessa frase, é uma dádiva porque você não sabe nada, mas não sabe que não sabe nada. É estranho. Vamos seguir. Então, o conhecimento, ele diz, porque na muita sabedoria há enfado, mas ele continua falando sobre o conhecimento lá no capítulo 2, nos versos 13 em diante. Ele diz assim: então vi que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Se a sabedoria produz uma certa inquietação, uma certa percepção de limitação, de incapacidade, de insuficiência, pelo menos ela é melhor do que as trevas, porque te dá alguma direção. Você consegue enxergar a sua volta. Então ela é melhor do que a insensatez, ou que a ignorância. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então entendi que o mesmo sucede a ambos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim sucederá a mim. Por que, pois, busquei mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Então o conhecimento que ele tanto buscou para compreender melhor a vida, as razões, o sentido da vida, não foi suficiente. Porque, meio que indignado, ele diz assim: do mesmo jeito que morre o tolo, morro eu. E ele continua dizendo: porque não haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. De tudo nos dias futuros, esquecimento haverá. Total esquecimento haverá. Como morre o sábio, assim morre o tolo. Bom, se não é no conhecimento, qual é a alternativa? Ele vai continuar perseguindo o argumento para descobrir qual é o sentido da vida. Anthony Flew, um importante filósofo do século XX, disse que se você é honesto intelectualmente, honesto consigo mesmo, você deve perseguir o argumento até onde o argumento o levar.
Muitas vezes nós começamos com um argumento e ficamos com ele até onde ele satisfaz os nossos dogmas, as nossas certezas, a nossa religiosidade, as nossas crendices, seja lá o que for. Mas se nós fizermos como Salomão, perseguirmos o argumento até onde ele nos levar, talvez a gente chegue a bom termo. Então vamos continuar. Se não era o conhecimento, o que mais pode ser? Vamos lá no capítulo 2, verso 1 a 3, o que ele vai dizer? Salomão diz assim: disse em meu coração, ora, venho te provarei com a alegria, portanto desfruta o prazer, mas também isto era vaidade. Do riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo-me, porém, pela sabedoria, e como me apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do sol durante o número dos dias da sua vida. Olha que interessante. Ele está dizendo que procurou se embriagar, se entorpecer, que é o que a gente faz, se não com drogas lícitas ou ilícitas, com as distrações, com as compras, com o shopping, com o passeio, Só que é interessante, né? Ele preservou o conhecimento. Ele diz, olha, ainda com sabedoria, eu vou buscar alegria preservando a sabedoria. Mais ou menos, né? Porque é como a pessoa diz, eu tenho controle, eu vou me esbaldar, mas eu paro a hora que eu quiser. Eu deixo de ser... Eu vou chutar o balde, mas a hora que eu quiser eu recolho. Vamos ver no que deu, né? Lá no verso 10 do mesmo capítulo 2, ele continua dizendo sobre o prazer. Tudo o que desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e essa foi a minha recompensa de todo o meu trabalho. Interessante, ele se entregou ao prazer, mas ao prazer também não respondeu à existência dele. Porque ele pergunta, né, lá no verso, no comecinho, do riso eu disse, está doido? E da alegria, para que serve essa? Lembra da neblina? E logo vai embora. Então ele continuou, pesquisando para descobrir, perseguindo o argumento. Lá no verso 18, desse mesmo capítulo 2, ele continua dizendo assim: odiei todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Quem sabe se será ele o sábio ou tolo? Contudo, ele se apossará de todo o trabalho em que trabalhei, de tudo o que realizei com sabedoria debaixo do sol. Isso também é vaidade. De sorte que me apliquei a fazer o que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e conhecimento e habilidade, contudo ele deixará como herança um homem que não trabalhou nele. Isso também é vaidade e grande enfado. O que mais tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. Trabalho. Muitas vezes nós procuramos realização no trabalho, sentido para a vida no trabalho. Naquilo que nós fazemos com excelência, dedicação, carreira profissional, progresso, sucesso. E ele disse que isso também é vaidade. Ele fala mais a respeito do resultado do trabalho, ou para que a gente trabalha para alcançar o sucesso. Lá no capítulo 5, verso 10, ele diz mais alguma coisa. Ele diz assim, o que ama o dinheiro nunca se fartará dele, nem quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso também é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Quem mais proveito tem os seus donos do que ver com os seus olhos? Os bens, o dinheiro, a riqueza, as propriedades. Chega um ponto que você vai ver, e aquilo já não te sacia mais, e aquilo vai ficar para a posteridade, que muitas vezes vai ser dilapidado na primeira geração. Então, o trabalho pelo trabalho não responde à questão de qual é o sentido da vida, e as riquezas acumuladas em decorrência do trabalho também não respondem. Como é que nós ficamos então? Então, nós vamos continuar pensando aqui junto com Salomão. No capítulo 2, verso 4, ele diz alguma coisa que parece que ele está começando a ir na direção certa. Vamos lá, capítulo 2, verso 4.
no capítulo 2, verso 24. Eu olhei a minha referência errada aqui. Capítulo 2, verso 24. Está escrito assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma se alegre com o bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. Olha aí, parece que ele está indo na direção errada, na direção certa, mas não é bem assim. Ele está juntando as peças, porque ele disse comer e beber, e fazer com que a alma se alegre. O prazer, a comida, a bebida, com o bem do trabalho. Mas isso, quando ele diz que vem de Deus, parece que ele já está em sintonia com Deus. Não, o problema é assim, ele está acima de mim. Isso não tem a ver comigo, isso não está distante de mim. O que ele está dizendo, já que eu não consigo encontrar resposta para o sentido da vida, no conhecimento, no prazer, no trabalho e riqueza, eu vou desconectar, eu vou desligar, eu vou adotar a filosofia do sábio que diz, deixa a vida me levar. Então, porque, de certo modo, ele está dizendo, aproveite a vida, é uma coisa boa, junto com a sua família, coma, beba, aproveita o bem que você tem naquele dia, porque não aproveitar é pior. Você vai ser uma pessoa amarga, se lamentando e, né, conjecturando sobre todas as coisas e não aproveita nem aquilo que você está produzindo, fruto do seu trabalho e obtendo alegria nisso. Então é melhor. Mas deixa a vida me levar e depois. Uma hora, a vida vai te levar. E a hora que a vida te levar, como é que fica? Qual vai ser o sentido da vida? Vamos ver depois, lá no capítulo 5, verso 19 e 20. Diz assim, em capítulo 3, verso 19 e 20. Hoje eu estou meio enrolado aqui, hein? Capítulo 3, versos 19 e 20. Porque o que acontece aos filhos dos homens, também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Olha aqui, se você estivesse fazendo essa discussão, se Salomão estivesse numa classe bíblica ou numa reunião religiosa e falasse uma coisa dessa, ele ia chamar de herege, ia ser chamado de herege, de rebelde, enfim. Ele está fazendo essas conjecturas a respeito da maneira quando você olha para a perspectiva debaixo do sol, a vida natural. E da vida natural, ele vai dizer no versículo 20, todos vão para o mesmo lugar, do pó, todos são pó e todos ao pó tornarão. Então, quando você olha da perspectiva debaixo do sol, quando você olha da perspectiva dessa vida natural, biológica, ele percebeu que o conhecimento não é a resposta sobre o sentido da vida. Os prazeres não são a resposta sobre o sentido da vida. O trabalho e os bens, riquezas acumulados não são a resposta para o sentido da vida. Relaxar, deixar a vida te levar, pode ajudar a distrair, mas chega uma hora que eu vou ter que responder. E olhando desse jeito, eu chego à conclusão que os homens e os animais vieram do pó e vão, depois que morrem, voltam ao pó. Qual é o sentido da vida? Salomão vai continuar discorrendo no livro de Eclesiastes, discutindo várias coisas, mas nós vamos pular aqui para a conclusão da persecução do argumento que Salomão começou dizendo lá, que a vida não tem muito sentido, que é uma repetição, uma sucessão de repetições sem sentido. E a gente vai lá para o capítulo 12 para ver, depois de pensar tanto, onde é que Salomão chegou. Salomão capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade ou juventude, ainda que você seja jovem há mais tempo, ou tenha mais passado do que futuro, como é o meu caso, lembra-se do seu Criador. Porque a vida debaixo do sol, a vida natural, não faz muito sentido.
Quem está falando isso é o homem mais sábio que já existiu. Ele continua lá no verso 13 do mesmo capítulo 12, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, de todas as conjecturas que ele fez ao longo do livro todo de Eclesiastes, ele diz: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Quando alguém ouve a palavra teme a Deus, talvez evoque nele a lembrança do Deus temido do Velho Testamento, de que o homem deve ter medo, que é um Deus vingativo. Não é esse o sentido da palavra aqui. O sentido da palavra é alguém que foi procurando o sentido da vida e se percebeu criatura diante de um Criador. Quando você tem essa perspectiva correta, essa percepção de que você é criatura diante de um Criador todo-poderoso, você tem uma atitude de reverência, uma atitude respeitosa, uma atitude de admiração, de maravilhamento. É isso que a palavra teme a Deus quer dizer. E ele continua dizendo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Essa não é a melhor tradução, o dever de todo homem. O sentido original lá diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, que esse é todo homem. Nas melhores traduções diz: esse é o essencial para o homem. Essa é a essência do homem. O que significa? Que quando eu persigo o argumento, procurando qual é o sentido da vida, eu me encontro como criatura diante de um Criador majestoso, eu me volto para Ele em atitude reverente e eu descubro qual é o significado da minha existência, qual é o propósito da minha vida. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Porque eu volto à minha essência. A minha essência veio de Deus, Ele é o Criador. E aí toda a minha existência vai fazer sentido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o essencial do homem, ou é a essência do homem, ou é o essencial para o homem. Muito obrigado por me ouvir mais uma vez. Tenha um dia feliz e abençoado. Até!